nosso conteúdo, que a gente muda um pouquinho o foco agora de eventos com formulário. Até então a gente estava trabalhando interatividade com o formulário, e que vocês vão utilizar muito tanto nas disciplinas quanto no curso e também na carreira de vocês. Eu acredito que vão sair bons programadores web do curso, né? E a intenção de a gente mudar um pouquinho aqui é de a gente já ter um foco maior aí no nosso projeto final, que é uma atividade integrada entre disciplinas de engenharia de software, disciplinas de programação para web e as disciplinas voltadas aí para negócios, tá bom? Então, como vocês conseguem ver aqui na tela, o nosso objetivo hoje é utilizar alguns recursos, né, que a gente já vem utilizando. O primeiro deles é o Bootstrap, e aí ele vai, tanto de forma estrutural, entregar alguns componentes prontos, quanto do ponto de vista de responsividade também de aspectos visuais. Então a gente vai utilizar o Bootstrap. Outro recurso que a gente está utilizando e que serve tanto de base para o Bootstrap, quanto serve de base também para uma outra biblioteca que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o jQuery, que também já está disponível aí no portal para vocês, os arquivos base, e a gente vai utilizar uma outra biblioteca chamada jQuery UI. Essa biblioteca, ela está ainda em utilização, tá bom? Mas a gente vai utilizar justamente por ela ser uma extensão do próprio jQuery. A gente tem as versões aqui um pouquinho já obsoletas, vamos dizer assim. Mas nesse caso especificamente, o que vai valer para a gente é a funcionalidade. E ela funciona tanto em mobile quanto em dispositivos maiores, tá bom? Para que serve essa biblioteca? Ela serve para a gente trabalhar interface com o usuário. Especificamente, a gente vai trabalhar um conceito de ordenação, for table, porque a gente vai ter as funcionalidades de poder arrastar e reordenar uma determinada lista, tá bom? À medida em que a gente quiser clicar e arrastar. Por isso a gente vai utilizar essa biblioteca, que basicamente é JavaScript puro, tá bom? Então, revisando aí basicamente, a gente vai usar Bootstrap, jQuery e jQuery UI, sem contar aí os conhecimentos que a gente já tem do próprio HTML e também do CSS. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar de maneira estrutural, né, uma tela que vai permitir que a gente crie uma galeria. Essa galeria vai ter inicialmente alguns itens, 3 itens, e depois eu vou passar uma atividade de exercício que vocês façam, tá bem? E ela vai apresentar nessa galeria uma imagem, uma descrição de um determinado produto, um botão para fazer uma inclusão e o valor. Então, assim, a gente tem basicamente uma galeria aqui de pratos, né? Aí a gente vai utilizar essas bibliotecas tanto para fazer essa ordenação aqui, ó, eu poder mudar um item de lugar, né? Fazer essa reordenação aqui. E eu também vou utilizar o jQuery para, ao clicar no botão incluir, ele vai mostrando para mim aqui, ó, quantos itens incluídos, e vocês conseguem perceber aqui que a gente, por enquanto, só consegue incrementar, tá? Mas a gente vai avançar bastante mais aqui nesse projetinho, que a intenção é que ele sirva de base para a gente criar aí a nossa loja virtual, que vai funcionar aí como projeto integrador, e vai ser um e-business, e o André Roriz vai conversar com vocês aí um pouco mais sobre o projeto, tá bom? Enquanto eu comentei isso, eu imagino que vocês já baixaram o material, né? Que é o que eu chamo de arquivos base, tá bom?
Assim que vocês baixarem e descompactarem, vocês vão encontrar 3 pastas e um arquivo nesse mesmo nível, tá bom? Aqui na pasta CSS, os arquivos do Bootstrap para CSS. Na pasta JS, o jQuery, o Bootstrap e o jQuery UI, como eu tinha comentado anteriormente. Além disso, o arquivo galeria.js que está zerado, tá? Dentro da pasta IMG, a gente tem as 3 imagenzinhas que estão compondo ali o nosso cardápio virtual, vamos dizer assim, tá bom? Aqui, ó, são as 3 imagens e também o arquivo galeria.html, que é o primeiro arquivo que a gente vai começar editando. Então, eu vou abrir esse arquivo aqui com o Sublime, tá bem? Eu já deixei previamente aí, né, esse arquivo inicializado com os metadados, tá? Com as informações de cabeçalho. Então, vocês não vão precisar se preocupar aí com a inclusão desses arquivos, porque ela já está pronta, tá? E a gente vai trabalhar do corpo da página adiante, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui inicialmente é incluir um container, né, uma div com o conteúdo da página. Então, eu vou colocar um comentário para a gente colocar o conteúdo da página. Isso vai servir para 2 situações específicas, né? Primeiro, a gente vai colocar uma div. Nessa div, a gente vai incluir as classes do Bootstrap. Inicialmente, a classe container, para a gente ter recuos nas laterais da página, né? Tanto à direita quanto à esquerda. A gente vai ter um espaço aí entre o conteúdo e as bordas da página. E a gente vai incluir aqui também a classe MT-5, que significa margem top. Ou seja, eu vou incluir uma margem ao topo para que a nossa página HTML ela não fique colada. Para que o título não fique colado aqui, ó, na borda da página. Então, a gente vai colocar 5 REM. É um cálculo relacionado ao tamanho da tela. E aí ele vai fazer esse recuo ao topo dependendo do tamanho do seu dispositivo, tá bem? Próximo item que a gente vai incluir aqui é o título visual da página. Uma vez que o título da página já está incluso aqui, ó. Então, a gente vai incluir um título visual para a página. Então, a gente já sabe que para a gente incluir um título visual, a gente geralmente utiliza os elementos H. Eu vou utilizar um elemento H1 e vou colocar aqui, ó, galeria de imagens. E logo depois esse projeto vai se tornar, na verdade, um cardápio virtual, tá bom? Então, depois desse elemento aqui, a gente vai trabalhar um tipo de elemento que vocês ainda não utilizaram. É a primeira vez que a gente vai trabalhar com ele. Esse é um elemento de entrada de dados que ele fica oculto na tela, tá? Oculto na tela. É um input, na verdade. Ele é um elemento de entrada, por isso é um input. Mas para que ele fique escondido na tela, simplesmente fazendo ali o contador de itens, né? Esse contador de itens, inicialmente visual, ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer quando o usuário clicar em cima do botão adicionar, né? O botão incluir. Então, a gente vai ter um elemento oculto que vai ficar fazendo esse controle de inclusões, tá? Então, a gente inclui aqui um elemento input. O tipo desse elemento é o hidden, não é texto, não é, enfim, botão. Ele é um elemento hidden, por isso que ele não aparece. Ele vai ter um ID,
E o ID dele vai ser quant-item. E ele vai ter ainda um valor inicial, um valor padrão. Eu não tenho nenhum item adicionado. Somente depois que eu clicar no botão adicionar que a gente vai ter esse valor aqui, ó, atualizado, tá? Depois, na tela, a gente vai começar aliás, a gente vai incluir aqui, ó, o spam, um elemento spam, que vai exibir a quantidade de itens incluídos. A quantidade de itens incluídos ao clicar em um botão adicionar. Então eu vou ter aqui um elemento spam. Esse elemento spam, ele vai ter um ID. E o ID é itens, traço, incluídos. E a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar agora naquela galeria, naqueles itens visuais, né? São os produtos que vão ser exibidos. Mas para isso a gente vai utilizar todas as estruturas e todos os recursos que o Bootstrap oferece para a gente, tá? Essa documentação, inclusive, esse modelo de galeria foi retirado da própria página do Bootstrap, que é uma página de exemplos. Então a gente vai utilizar, depois eu envio o link também para vocês, diretamente dessa galeria de exemplos, tá bom? Mas a gente vai incluir aqui, ó, uma div para o álbum de imagens. Pessoal, voltei aqui. Parece que a gente teve uma instabilidade aqui na internet, né? Mas aqui é o seguinte, a gente vai ter uma div, e essa div, ela vai armazenar, né, todos os elementos da galeria para a gente. Então, a gente vai incluir aqui, ó, uma classe, que é a classe do Bootstrap PY5, também é de padding, tá, de espaçamento, recuo interno, e a gente vai incluir aqui um background nela, que se chama bg-light. Ele coloca um conteúdozinho ali, uma cor de fundo cinza, padrão do Bootstrap, tá bom? Dentro dessa div, então a gente vai incluir uma outra div com a classe container. Isso a gente já sabe, né? Já viu até anteriormente. A classe container, ela serve para que a gente tenha recuos laterais. Senão a gente vai ter as imagens todas coladas ali no canto, né? A gente precisa manter esse recuo entre uma imagem e outra. Então eu vou incluir uma outra div, e essa div aqui vai ter a classe container do Bootstrap. Então, a partir de agora, eu tenho a possibilidade de incluir uma linha, e nessa linha a gente vai ter aqui todos os elementos do tipo card, todos os pratos disponíveis, tá bom? Então, a cada 3 a gente vai ter uma nova linha, tá bom? Então aqui eu vou colocar esse comentário, que é assim, ó, linha contendo itens do cardápio. Então eu vou incluir aqui uma div. Essa div, ela vai ter várias classes do Bootstrap, e aí a gente vai verificando, né, e comentando o que cada uma faz. Ela, na verdade, vai ser uma linha,
tá bom? E ela vai ter outras classes do Bootstrap. Uma delas é a row-calls-1. Isso significa que eu estou colocando uma linha que deve preencher todo o espaço disponível na tela quando eu tenho uma tela grande, tá certo? E aí, quando eu tenho uma tela média, eu vou utilizar a seguinte regra de CSS, que a gente chama de Media Query. O Bootstrap já entrega pronta, ele vai dando comportamentos diferentes para a nossa página de acordo com o tamanho da tela que o usuário tem. Então, eu vou utilizar row-calls-md de médio, -2. Isso significa que quando eu tiver uma tela média, eu vou dividir essa linha aqui em duas partes. E aí ela vai se adaptar ao tamanho da tela do usuário. Tá certo? Na verdade, é call SM nas telas pequenas, small. Eu vou utilizar ainda a classe row, calls, MD3. Então, eu vou dividir em 3 partes quando for uma tela média. Tá bom? E eu tenho aqui ainda a questão de espaçamento e recuo. Eu vou utilizar a classe G3 para esse recuo. E vou dar um ID para essa linha. Então, elementos dentro dessa linha, eles serão ordenados. Tá? Então, eu vou utilizar um ID aqui. Eu chamei aqui de sortable, tá bom? Mas pode ser aqui, ó, ordenados. Qualquer item que você colocar, eu só vou manter o que a gente colocou no exemplo anterior, tá? Então, sortable. E dentro dessa linha, até agora, se a gente for verificar o conteúdo desse HTML, a gente só vai ver o título, né? Galeria de imagens. Eu vou abrir isso aqui só para a gente conferir. E vai ver simplesmente uma linha com um background aqui, ó. Mas só que vazia, sem itens, tá? E agora a gente vai incluir 3 itens nessa galeria. Para a gente incluir esses itens, a gente vai utilizar também uma sequência de recursos do Bootstrap, tá? Então a gente vai incluir aqui, ó, divs contendo uma estrutura um pouco mais alinhada com outros recursos do Bootstrap, tá? Então, primeiro eu vou adicionar uma linha, considerando que isso aqui, ó, foi uma linha, eu vou adicionar uma div que vai se comportar como uma coluna, tá? Então, eu vou colocar 3 colunas numa tela grande, colocar 2 colunas numa tela média, e por aí vai, de acordo com o tamanho do dispositivo, tá? Então, eu vou colocar aqui o primeiro item. Esse primeiro item vai ser assim, ó. Eu vou incluir uma div, outra div, né? E aí depois, todo esse conteúdo aqui a gente vai copiar e vai replicar, para que a gente crie aí componentes iguais. Então, essa div, ela tem uma classe que representa uma coluna dentro dessa linha, tá? E, além disso, eu vou dar para ela um ID, um identificador único para essa coluna, que a gente vai utilizar nas próximas aulas. Então, eu chamo essa coluna de hambúrguer 1, hambúrguer-1. Então, essa coluna aqui, ela vai armazenar um componente do Bootstrap, que é um card. É um cartãozinho, tá? Que tem um título, ele pode colocar um título, ele pode colocar um rodapé. Nesse caso, a gente vai utilizar a imagem e basicamente um rodapé, tá? Então, a gente vai utilizar aqui uma div. Essa div, ela possui a classe card, que é o nome do componente do Bootstrap. E a gente vai utilizar aqui ainda a classe Shadow SM, que ele coloca ali uma pequena sombra, como se criasse uma percepção de profundidade, como se esse card estivesse suspenso na nossa tela. Depois desse card incluso, então a gente inclui aqui uma imagem, tá? Então a gente vai colocar aqui um elemento IMG
esse elemento de imagem, ele vai ter que utilizar a classe do Bootstrap img-fluid, para que ele se comporte de acordo com o tamanho da tela também. É uma imagem responsiva. E a gente vai utilizar como elemento, como fonte src, o seguinte: a gente tem uma pasta img, e dentro da pasta img a gente tem hambúrguer1.jpg, que é o elemento que vai aparecer na tela. Então, aqui, ó, no navegador, a gente vai conseguir ver a primeira imagem. Só que a gente vai precisar incluir também uma descrição, um botão e o preço desse item. Por isso, a gente vai incluir aqui, ó, uma div, que é o corpo desse card, tá? Uma div tem a classe card-body. É o conteúdo desse card, tá? A gente vai ter no conteúdo do card um elemento P, que coloca um parágrafo na tela, né? E aqui nesse elemento P, a gente vai incluir as classes do Bootstrap. D-flex, que dá também comportamento para um layout fluido, que a gente vai precisar em determinados casos, quando a gente tiver uma descrição maior, e isso vai ocorrer nas próximas aulas. Então, a gente vai colocar esse conteúdo justificado, para que ele fique visualmente melhor apresentado na tela. Então, ele vai ter a classe justify, content, between. Essa é uma classe do Bootstrap que justifica o texto na tela. E, além disso, a gente vai... aliás, pessoal, só um instante, esse conteúdo aqui é na próxima div. Quando a gente lida aí com HTML, vocês mesmos são testemunhos de que, às vezes, o código embola. Aqui, na verdade, é um card text. Nesse card text, a gente vai colocar simplesmente a descrição do nosso produto. E a descrição é assim, ó, hambúrguer artesanal. E agora, sim, numa div, a gente vai trabalhar o alinhamento de alguns componentes, que são um botão e um label para a gente colocar o preço, tá? Então, a gente vai ter, nessa div aqui, as seguintes classes do Bootstrap: deflex e justify content between. E depois a gente vai ter uma classe do próprio Bootstrap, que é a align item center. E aí, para cada tamanho de tela também, a gente vai ver esses comportamentos aí. Eu vou mostrar para vocês como vai funcionar, dependendo do tamanho de cada tela, tá bem? Daqui a pouquinho. Dentro dessa div, a gente vai incluir um botão, que vai ser o botão responsável por incluir um novo item na tela. É o primeiro elemento que vai entrar aqui. Então, a gente vai incluir uma div. Essa div vai ter uma classe que é btn group. E dentro dessa div, a gente vai incluir, então, um botão, um elemento do tipo button. Então, aqui eu tenho um elemento button. Esse elemento button precisa abrir e fechar. Ele é do type tipo button. Ele vai também vai utilizar algumas classes do próprio Bootstrap para a formatação, porque senão a gente vai ter um botão aqui, ó, incluir, com uma aparência bem desagradável na tela. Quando a gente atualiza aqui, ó, tem um botãozinho clássico, né? A gente quer um botãozinho mais moderno. Então, a gente vai utilizar btn, a classe do Bootstrap, btn sm, significa que vai ser um botão pequeno, btn small, né? Botão pequeno. btn outline secondary. Vai ser um botãozinho cinza na tela aqui, ó, quando a gente passa o mouse sobre. Mas ele é outline, só tem as bordas cinzas, e quando a gente passa o mouse em cima, ele muda de cor.
Esse botão, todos esses botões, eles vão ter que ter uma classe em comum, que é a classe btn incluir. Isso daqui, ó, não é do Bootstrap. Isso é a gente que está agregando esses botões numa mesma classe para depois criar um evento de ação de clique em qualquer botão desses. Então, a gente vai se referenciar a classe btn incluir. E, além disso, eu vou utilizar um ID para esse botão aqui, ó. E esse é um recurso também do HTML5. A gente tem vários atributos, né? Por exemplo, o atributo type, o atributo class, o atributo ID. E se a gente precisar criar um atributo nosso, a gente pode fazer isso desde que a gente utilize a regra data traço. Então, eu posso criar data traço ID e determinar que esse é um elemento que vai armazenar qual o ID desse elemento, desse cardápio, desse item. Então, eu posso depois fazer comparações. Se o cara clicou no data ID hambúrguer 1, que vai ser esse aqui, ó, eu posso trabalhar a descrição dele. Eu posso colocar um data preço, e também a gente vai trabalhar isso depois, para fazer o cálculo total de quanto custou o nosso produto aí. Fora isso aqui, pessoal, depois do botão na tela, fora da div, a gente vai incluir um elemento chamado small. Esse elemento põe um texto na tela, bem pequenininho, tá? E a classe desse texto, esse text muted, é um textinho apagado do Bootstrap. O primeiro valor que eu vou colocar vai ser de R$14,90. Então, esse daqui, ó, inclusive eu vou tirar um print especificamente desse trecho aqui e enviar no chat. Isso daqui é um copia e cola, que todos os nossos componentes, todos os nossos elementos, eles vão ser assim, tá? Porque quando eu tenho esse componente formatado assim, na tela ele vai ficar desse jeito. Ó. Então, eu tenho agora que replicar esse conteúdo, tá? Eu tenho aqui, então, o primeiro item. Eu vou fazer uma cópia disso aqui para incluir o segundo, e a gente ganha tempo, nesse caso, né? Depois do primeiro item, eu vou incluir o segundo. Vai mudar pouca coisa. Então, hambúrguer 2, como ID, hambúrguer2.jpg. O texto que vai aparecer para ele aí na tela vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai mostrar agora hambúrguer artesanal 2. O data ID é hambúrguer 2. E o preço dele apresentado na tela vai ser R$17,90. Salvo e atualizo aqui, ó. Então, eu tenho já um segundo item no meu cardápio, só vou precisar de mais um, que vai ser, na verdade, um combo agora, tá? Então, eu vou colocar, ó, terceiro item. Vai ser o hambúrguer. Eu vou manter ainda hambúrguer 3, tá? A gente não ter problema ainda. A gente não vai utilizar isso por enquanto. O caminho da imagem é batata, cerveja.jpg. Então, o texto que vai ser apresentado vai ser combo, batata e cerveja. O data ID dele vai ser hambúrguer 3. E aqui no texto eu vou apresentar o valor como R$19,90. A gente tem esses 3 componentes na tela, mas ainda sem nenhum tipo de interatividade com o usuário. Isso vai se dar agora a partir do arquivo galeria.js, onde a gente vai implementar tanto a ordenação desses itens a partir do momento do clique, e a gente vai trabalhar também o clique do botão incluir, referenciando a classe btn incluir, certo?